Essa reunião de pais, esse é o nosso segundo encontro e está dentro de um escopo geral, cujo tema é os desafios da paternidade bíblica nos tempos atuais. Na nossa reunião anterior, o irmão Eliseu nos ajudou falando acerca da necessidade de nós assumirmos o desafio de exercer a paternidade bíblica. Os irmãos que estiveram presentes na primeira reunião podem testificar do quão ajudados todos nós fomos. Nós vimos que exercer a paternidade bíblica nos tempos atuais é uma missão que requer muita coragem, pois nós não vivemos num mundo onde as coisas cooperam para que nós exerçamos a paternidade bíblica. Muito pelo contrário, né? Nós encontramos muita resistência por parte da sociedade na qual nós estamos inseridos. E esse desafio foi ilustrado aqui com a figura daquele gigante Golias. E nós, pais, somos como o pequeno Davi, que aparentemente não tinha forças, não tinha o que era necessário para poder vencer aquele gigante, mas, graças a Deus, ele foi vitorioso. E nós cremos que nós também podemos ser vitoriosos. E na nossa reunião de hoje, o objetivo dela é apresentar para os irmãos quais são os desafios e os problemas que atingem os filhos. Sobre nós pesa a responsabilidade de ajudar os nossos filhos a fazer a transição da infância até a fase adulta. Nós estamos, irmãos, quando fala assim de tempos atuais, né, o desafio da paternidade bíblica nos tempos atuais. Que tempos atuais são esses? Nós vamos entender, fazer uma leitura clara acerca do momento em que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo o fim de uma era. Nós que somos cristãos, nós sabemos que nós estamos muito próximo de um grande evento que ocorrerá nessa terra, que é a volta do Senhor. Então, o fim está próximo. Embora alguns não acreditem, mas nós que somos cristãos e conhecemos a palavra de Deus e conseguimos fazer a relação do que ela diz com o que acontece ao nosso redor, nitidamente nós percebemos que nós caminhamos para o fim. E uma vez que nós caminhamos para o fim, irmãos, Satanás, que é o nosso inimigo, que é o inimigo de Deus e também o nosso inimigo, ele está cada vez mais desesperado. Satanás não é um mito, não é o fruto da imaginação das pessoas. Satanás é real, é verdadeiro, e ele está atuando de forma feroz, porque o tempo dele também está próximo de se encerrar. Graças a Deus pelo livro de Apocalipse, que nos diz que o final dele é o lago de fogo. No final, o Senhor será vitorioso e Satanás irá amargar uma derrota, né? Graças a Deus. Mas, enquanto o fim dele não chega, irmãos, ele vai continuar trabalhando para poder tentar destruir, tentar atacar o máximo possível de filhos de Deus. E nós chegamos à conclusão, irmãos, que talvez, se você levar em consideração o contexto atual em que nós vivemos, talvez o maior interesse de Satanás, talvez não, com certeza o maior interesse dele hoje, não está em querer nos atacar frontalmente. O alvo dele, hoje, são os nossos filhos. Se você abrir, eu não quero ler o texto todo, mas eu queria deixar registrado para os irmãos posteriormente fazer a leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 20, os versículos 12 a 18. Conta a experiência de Ezequias. Ezequias foi um rei de Israel, que no momento em que ele estava com a sua saúde fragilizada, ele estava doente, ele recebeu cartas e presentes da Babilônia. A Babilônia, nós sabemos que representa o nosso inimigo. E ele acabou se agradando daqueles presentes, daquelas cartas, e ele abriu a sua casa e mostrou tudo o que havia dentro da casa para o inimigo. Ele foi muito inocente. E no versículo 17, 2 Reis, capítulo 20, versículos 12 a 18.
E no versículo 17 diz assim, uma palavra do Senhor dada por meio do profeta Isaías: eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerastes, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. O fato do rei Ezequias ter aberto a casa dele para o inimigo, aquilo traria uma consequência. Porém, a consequência não seria no presente, a consequência seria no futuro. E quem seria atingido por aquela consequência não seriam os pais, mas seriam os filhos. O profeta disse que, pelo fato de Ezequias ter aberto a casa para o inimigo, no futuro, o inimigo iria levar os seus filhos. Irmãos, hoje os nossos filhos correm perigo. Ser pai significa estar numa guerra. Porém, uma guerra na qual não somos nós os principais, nós não somos o alvo, ou pelo menos não somos o alvo principal. O inimigo está fazendo de tudo para tentar pegar os nossos filhos e levar para a Babilônia. E ele é sutil. Como o tempo dele é curto, ele está usando cada vez mais de estratégias, artimanhas, cada vez mais sutis e eficazes. Queria utilizar também um outro texto, para os irmãos tomarem como base daquilo que nós estamos falando, que está no mesmo livro de 2 Reis, capítulo 6, versículos 8 a 10. E esse texto aqui retrata muito bem todo esse cenário de guerra entre Satanás e a nossa casa, entre Satanás e a nossa família. O versículo 8, 2 Reis, capítulo 6, versículos 8 a 10, diz assim: o rei da Síria aqui, ele representa Satanás, amém? Nós vamos ler e vamos aplicar essa palavra. Fez guerra a Israel. Israel aqui tipifica a família, amém? E em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Veja só, Satanás ele não trabalha sozinho. O objetivo dele é capturar os nossos filhos. E ele não trabalha sozinho, ele tem os seus oficiais. O mundo está cheio de oficiais que estão nesse exato momento pensando, articulando, como é que eu vou pegar, como é que eu vou capturar, como é que eu vou me infiltrar nas famílias, como é que eu vou causar prejuízo. Irmãos, Satanás, ele não brinca. João capítulo 10 diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Embora talvez alguns cristãos brinquem, ele não brinca. E aqui diz que em tal e tal lugar estará o meu acampamento. A missão de exercer a paternidade, de conduzir filhos, é uma missão árdua e é uma missão longa. Os filhos nascem e os pais vão gastar aí, no mínimo, 30 anos até que os filhos se tornem adultos e independentes. E esse longo período, ele é marcado por fases, não é algo linear. Se a gente for pegar toda essa jornada, toda essa trajetória e segmentá-la, nós conseguimos encontrar 4 fases. E nós vamos falar um pouquinho sobre os perigos que rondam cada uma dessas fases. Mas o que eu quero mostrar para os santos aqui é que em cada uma dessas fases, em cada um desses momentos, o inimigo tem um acampamento. Ele tem oficiais. Mas olha o versículo 9, que coisa maravilhosa. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel. Irmãos, o rei de Israel aqui são os pais. Amém? Se Israel é a nossa família, o rei de Israel são os pais. É o pai e a mãe. Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali.
O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, graças a Deus e graças ao falar dos homens de Deus, o povo de Israel pôde ser salvo. Graças a Deus que o Senhor levantou um grupo de apoio aos pais. Nós não somos os melhores, muito pelo contrário, nós padecemos das mesmas dificuldades, dos mesmos problemas que os irmãos padecem, mas nós temos nos debruçado na palavra do Senhor, temos nos reunido para ter comunhão, nos reunido para ler a Bíblia, para orar, e o Senhor tem nos dado luz. E nós gostaríamos de compartilhar com os santos aquilo que o Senhor tem dado a nós. Porque nós cremos que essa é a palavra de Deus. E que se os irmãos se apegarem a essa palavra, os irmãos poderão ser salvos. Os irmãos creem nisso? Os irmãos poderão ser salvos. E aqui diz que o objetivo daquela palavra do profeta era avisá-los. Aqui tem pais com filhos de todas as faixas etárias. Talvez você já esteja na última faixa, né? No último estágio, já na reta final. Alguns estão no meio, outros estão no início. Não tem problema. Ainda que você não tenha chegado na fase seguinte, o nosso objetivo nessa noite, irmãos, é avisar, é informar os santos quais são os perigos que estão adiante, quais são os perigos do momento, da fase em que os irmãos estão passando, quer seja a infância, a pré-adolescência, a adolescência ou a juventude. Cada uma dessas fases está cercada de tramóias, de artimanhas, de ciladas, e é extremamente importante que os irmãos conheçam cada uma delas. Tá bom, irmãos? Então agora eu vou, de maneira bem prática, falar um pouquinho sobre essas fases. Que fases são essas e quais são os problemas que mais atingem os nossos filhos em cada uma delas, tá bom? Então a primeira fase é a fase da infância. E ela corresponde à idade de 0 a 5 anos de idade. E o objetivo dessa fase, a missão dos pais, é estabelecer uma base. Essa é uma fase de estabelecimento de base. E existem alguns perigos que rondam essa fase. Mesmo as crianças sendo tão pequenas, elas já sofrem risco, já correm risco. E é importante, irmãos, que nós saibamos que riscos são esses. O primeiro perigo é a falta de princípios cristãos ao criar os filhos. Irmãos, nós que somos cristãos, precisamos sempre nos voltar à palavra de Deus. Embora os nossos pais tenham nos criado à maneira deles, eu não sei se o pai dos irmãos, né, de todos aqui, são pais cristãos. Embora o mundo apresente um modelo de como criar os filhos, a nossa referência sempre será a Bíblia. Sempre será a palavra de Deus. Então é extremamente importante que os pais, nesse período, leiam bastante a Bíblia e leiam também livros espirituais. Para quê? Para que nós possamos nos munir de princípios espirituais, para que possamos guardar os nossos filhos. Um outro perigo que ronda essa fase é a indefinição dos papéis dentro da família. Uma família composta de marido, mulher e filhos. Os filhos são apenas filhos. Porém, marido e mulher exercem uma dupla função. Além de marido e mulher, eles são pai e mãe. E a Bíblia apresenta qual é a missão do pai e qual é a missão da mãe. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 e 11. Eu não quero ler, mas eu quero deixar registrado para que os irmãos leiam posteriormente. Lá o apóstolo Paulo fala um pouquinho acerca da missão, do papel do pai e da mãe. A missão da mãe, Paulo diz que é a de acariciar. Então, as mães precisam assumir o papel de mãe, de dar carinho, de dar afeto. Amém? E Paulo diz também que a função dos pais é de exortar, consolar
e admoestar. Sem dúvida alguma, a palavra de Deus apresenta para nós muitos outros princípios que podem ser aprendidos pelos pais e pelas mães. E vale a pena depois os irmãos lerem a Bíblia com esse foco. Senhor, quais são os princípios que o Senhor tem para que eu possa exercer a paternidade bíblica? Eu como pai, eu como mãe, o que eu devo aprender? O que a tua palavra me ensina? Eu quero exercer o meu papel. Amém, irmãos? Então é extremamente importante que os papéis sejam bem definidos. O papel do pai, o papel da mãe e o papel dos filhos. Um outro problema que traz perigo para os filhos é a ausência dos pais. E esse é um problema da vida moderna, onde, na maioria das famílias, pai e mãe precisam sair para trabalhar, e isso, irmãos, precisa ser feito com muita sobriedade, debaixo de muita oração, muita comunhão, pois os nossos filhos não podem ficar desguarnecidos. Embora as mulheres, as mães tenham direito e devem trabalhar também, é importante que marido e mulher se ajustem de modo que os filhos não fiquem sem uma cobertura. Lamentavelmente, irmãos, hoje existem muitos filhos órfãos com pais. Por quê? Pais ausentes. Então, na primeira infância, a presença, na infância, nesse período de 0 a 5 anos, a presença dos pais é extremamente importante. Um outro problema é o fim da família tradicional. Hoje, os irmãos sabem, existem leis, leis querendo ser implementadas para mudar o conceito de família. E tudo isso é muito perigoso, porque vai desconstruindo o padrão que o próprio Deus estabeleceu. Quero deixar registrado aqui para os santos. A família foi criada por Deus. Deus criou o casamento e Deus criou a família. Então, nós vamos tomar muito cuidado para não permitir que essa desconstrução atinja a nossa casa, atinja a nossa família. E a maneira que nós, pais, podemos fortalecer esse modelo de família bíblico, não vou nem utilizar a expressão tradicional, o modelo de família bíblico é cada um sustentando a sua posição. Amém? Outro problema que acarreta os filhos nessa fase é a violência doméstica. Irmãos, os nossos filhos erram, cometem erros, muitos são traquinas, uns mais, outros menos, e a Bíblia nos orienta a discipliná-los quando eles erram. Porém, disciplinar não significa ser violento com os nossos filhos. Violência deixa marcas que vão ser levadas por eles durante toda a vida e que podem influenciar a personalidade deles, a forma como eles lidam com as demais pessoas. A Bíblia, a orientação que ela nos dá é que nós disciplinemos os nossos filhos, porém, devemos fazê-lo com brandura. Amém, irmãos? Com brandura. E sempre com o objetivo de aproveitamento. Hebreus capítulo 12, versículo 10 fala que a disciplina de Deus é para aproveitamento. O que é a palavra aproveitamento? É para ajudar. Então, nós pais precisamos sim disciplinar os nossos filhos. A disciplina ajuda a corrigir, mas devemos fazê-lo com brandura e com o objetivo de ajudá-los, não de machucá-los. Amém? Outro problema que atinge muitos filhos, afeta muitos filhos nessa fase é a questão do divórcio, que hoje é muito comum nas famílias e isso traz um impacto tremendo na vida dos pequenos. Então, é extremamente importante que marido e mulher, sobretudo nesse período, cultivem o amor e o respeito mútuos, para que o casamento, marido e mulher, possa estar bem. Se a relação conjugal estiver bem, isso será refletido também na relação
com os filhos. Quando há o divórcio, há uma ruptura da base. Qual é a base dos filhos? São os pais. Se há separação, há ruptura. E isso vai trazer impacto na vida dos filhos, certamente. Amém? Então esses são alguns dos perigos, dos problemas que podem atingir os filhos nessa primeira fase, que vai de 0 a 5 anos. Resumindo, os problemas dessa fase: a falta de princípios cristãos, a ausência dos pais e a falta de definição dos papéis. Isso, irmãos, pode acarretar sérios problemas para os nossos filhos. A segunda fase é a fase da pré-adolescência e vai da idade de 6 a 11 anos de idade. Nessa fase, o que caracteriza essa fase é o início do contato social, né? Aquele contato social mais intenso. É claro que na fase anterior, os nossos filhos conhecem as pessoas, né? Os tios, os coleguinhas. Algumas crianças já começam a ir para a escola com 3, 4 anos de idade, mas nós sabemos que o contato social mais efetivo, mais ativo, se dá a partir dos 6 anos de idade, onde, né, todas as crianças, por lei, devem estar numa escola, e isso aí acaba fazendo com que o contato aumente. E um dos perigos dessa fase, por incrível que pareça, é a escola, né? A escola hoje se tornou um ponto em que os pais precisam ter bastante atenção. Bastante atenção. No passado, os pais dos nossos pais, nunca imaginaram que seria perigoso mandar um filho para a escola. Hoje em dia, os pais sabem, né, nós que acompanhamos os noticiários, sabemos do que se passa por aí. A escola se tornou um lugar também que pode trazer problemas. Os filhos precisam da escola, sim, eles precisam dessa interação, precisam do conteúdo que ali é ensinado, mas nós sabemos que, além das matérias, muitas outras coisas são ensinadas paralelamente ali, nem sempre pelos professores, mas pelos próprios colegas. Então, esse contato vai modificando a maneira como as crianças vão enxergando o mundo, vai desconstruindo coisas que os pais ensinaram, valores que os pais ensinaram. Alguns filhos já começam a ser alienados nessa fase de 6 a 11 anos na escola. Então, nessa fase, irmãos, é extremamente importante que os pais acompanhem. Eu estava lendo um livro onde o autor disse o seguinte: quando os pais não acompanham a vida escolar dos filhos, eles dão um recado para eles de que a trajetória escolar não é importante. Como é que o pai quer que o filho vá bem na escola se ele mesmo não acompanha? Então é extremamente importante que nós acompanhemos, não apenas para poder fiscalizar, né, o desenvolvimento cognitivo, né, o progresso escolar dos nossos filhos, mas para saber o que eles estão aprendendo. É importante que nós perguntemos, que nós olhemos o material didático deles, que nós conversemos com os professores. Para quê? Para que nós possamos nos cercar do maior número de informações possível. Não sei se os irmãos sabem, hoje foi noticiado uma escola aqui do Paranoá, né, colocou um banheiro unissex numa escola com crianças de 4 a 8 anos de idade. O Ministério Público entrou com uma ação para poder barrar e a escola desobedeceu, dizendo que eles tinham argumentos para poder manter aquela decisão. Então, veja só, 4 a 8 anos de idade. A Associação de Pais do Distrito Federal também se manifestou desfavorável contra aquela decisão da escola. Mas é isso que eu estou dizendo para os santos. Nós precisamos acompanhar. Uma outra coisa que acontece muito nessa fase é a questão do bullying. O bullying. Infelizmente, as crianças, né, nessa fase vão aprendendo palavras, maneira, tratos, aprendem com os pais e acabam reproduzindo ali na escola. E às vezes essa violência verbal, e que às vezes acaba se tornando física também, irmãos, isso deixa marcas profundas
nos nossos filhos. Marcas profundas que vão afetar o desenvolvimento psicológico dele, a formação da sua personalidade. Enfim, amados, nessa segunda fase da jornada, que é a pré-adolescência, esse início do contato social, é extremamente importante que nós pais nos façamos presentes. Temos que estar próximos, vamos acompanhar. Outra coisa que faz muito mal para os filhos nessa fase é a falta de rotina e regras. Isso é muito ruim. Nós estamos criando os nossos filhos para que eles cresçam saudáveis, para que no futuro eles sirvam a Deus, mas nós também temos a missão de formar bons cidadãos. Não é verdade, amados? E isso está relacionado com a formação do caráter deles. Então, é extremamente importante que nesse período de tempo, de 6 a 11 anos, nós pais estipulemos rotina e regras que imponham limites aos nossos filhos, para que eles possam aprender desde cedo a importância da rotina e a importância das regras. A falta de rotina e a falta de regras pode trazer sérios problemas para os nossos filhos na fase adulta. Na terceira fase, que é a adolescência, essa é uma fase de transição, uma fase extremamente importante, porém delicada, porque é uma transição. É a transição da infância para a vida adulta. E socialmente, essa fase ela vai dos 12 anos aos 17. Então, dos 12 aos 17 é o que socialmente nós entendemos por adolescência. E esse período ele é marcado por 3 coisas principais, né? Número 1, são as mudanças. São mudanças físicas, mudanças hormonais, mudanças emocionais. De repente o filho acorda emburrado com o pai, emburrado com a mãe, não quer fazer as coisas. Então, todo esse comportamento que às vezes soa rebelde, na verdade é fruto de um conflito que ele está passando. Às vezes os pais podem ter a impressão de que eles são os que mais sofrem nessa fase. Mas, amados, os adolescentes também sofrem. Todos nós já fomos adolescentes. E nós sabemos, né, das mudanças que nós tivemos que passar nesse período. As transformações físicas, hormonais, tudo isso influencia no interesse, no desejo pelas coisas. Antes ele queria brincar de carrinho, não é mais de carrinho. Né? Agora o interesse começa antes, na infância, de 0 a 5, a infância é por estar com alguém do mesmo sexo. Meninos brincam com meninos, meninas brincam com meninas. Agora começa o interesse pelo sexo oposto. Fruto de quê? Os hormônios. Então é uma revolução que acontece na vida dos nossos filhos nessa fase. E é extremamente importante que nós entendamos, tenhamos empatia. Amém? Nós sofremos, os pais sofrem, mas eles também sofrem. Então, é uma fase marcada por mudanças. Número 2, uma fase marcada por incompreensão. Nem eles mesmos entendem o que está acontecendo. Né? O menino acorda, dorme e acorda com um pelo na axila, falando um pouco mais grosso. As mulheres também, as mudanças no corpo. Tudo isso, irmãos, tudo isso causa certa estranheza para eles mesmos. Então é importante que nós compreendamos, né, essa incompreensão que eles sentem. Eles mesmos não conseguem compreender e eles imaginam que os pais não os compreendem. Então tudo isso aí, irmãos, acaba trazendo um desarranjo. E essa também é uma fase, número 3, marcada por descobertas. Né? Eles vão descobrindo muitas coisas. Muitas coisas. Uma fase marcada por descobertas. Outro problema, uma outra questão que marca
essa fase é a questão da independência. Os filhos começam a querer ser independentes, não querer a ajuda dos pais, como acontecia antes, né? Ele quer fazer as coisas sozinho. Então os pais precisam acompanhar, mas nem sempre intrometer, né? Respeitar a privacidade, respeitar o momento, tudo isso é extremamente importante. Eles necessitam dessa... Chegou as folhas? Chegou. Tudo que eu estou falando, irmãos, está numa sinopse que os irmãos vão distribuir agora, os irmãos vão ter condições de acompanhar, tá bom? Nós estamos na letra C. Então é importante que nós entendamos essa necessidade que eles têm na adolescência de ter a sua certa independência. Isso é normal, não é anormal, é muito normal, faz parte da fase. Outra coisa, número 5, namoro precoce e o sexo. Namoro, né? Os irmãos estão distribuindo na folha. Se relacionar com alguém é algo que faz parte da vida humana. Porém, nós devemos tomar muito cuidado, sermos muito cuidadosos com essa área que é bastante sensível para os filhos, para os adolescentes. Então, é importante que os pais se aproximem, saibam, demonstrem interesse por esse assunto, falem sobre esse assunto. Não os deixem, nós não podemos deixar que os nossos filhos conversem sobre essas coisas apenas com os amigos deles, porque eles conversam. É importante que os pais também desenvolvam diálogos pautados nessa questão, que é a questão da necessidade que em algum momento da adolescência eles vão ter de se relacionar com alguém do sexo oposto. Então é importante que os pais acompanhem, né, conversem, falem dos perigos, falem do momento. Não é recomendável, né, que um adolescente na idade de 12, 13, 14 anos desenvolva um relacionamento com uma pessoa. Ele não tem maturidade psicológica, emocional para lidar com as adversidades que existem dentro de um relacionamento. Ele está numa fase de desenvolvimento franco. E se ele acabar se envolvendo nessa fase, num relacionamento, isso pode acabar comprometendo o desenvolvimento dele em outras áreas. Então é importante que os pais saibam acompanhar direitinho, saibam orientar os filhos direitinho, para que eles possam fazer as coisas no momento certo, com a bênção de Deus e a bênção dos pais. Outra coisa é a influência dos amigos. Os amigos, irmãos, nessa fase, eles têm o que os amigos falam tem um peso tremendo. Tremendo. Então, é extremamente importante que os pais também procurem saber quais são os amigos, qual é a rede, né, em que seus filhos estão conectados. É extremamente importante para saber quais são as influências que eles estão recebendo. Saber acompanhar direitinho. Então os amigos às vezes acabam se tornando, a influência dos amigos pode se tornar um problema. A questão do homossexualismo que hoje se faz tão presente no nosso meio, né, nas escolas, né, nas redes sociais, na televisão. Então é importante que os pais também conversem com os filhos sobre questões como essa. Não deixem que eles aprendam, não deixem que eles sejam ensinados lá fora. É importante que os pais conversem sobre esses assuntos dentro de casa. O mau uso da tecnologia, número 7, jogos eletrônicos, sexting. Os irmãos já ouviram falar nessa expressão aqui? Sexting, né? É a distribuição de imagens de nudez entre os adolescentes. Muitos têm essa prática. Eles tiram fotos deles, enviam para os amigos enviam para eles, e isso fica tramitando entre eles. Você pode pesquisar isso depois. Então, tem que tomar a questão da tecnologia, sexting. A questão da tecnologia é também uma porta para muitos perigos, né? Internet, computador, celulares, videogames. É importante que os pais também acompanhem isso daí. Estabeleçam filtros do que pode entrar, do que não pode entrar em casa.
predadores sexuais, né? Devemos tomar muito cuidado. Hoje existem pessoas extremamente maldosas nas escolas, na vizinhança, e infelizmente às vezes isso acontece dentro da própria família. Então, os pais devem acompanhar direitinho o contato dos filhos com pessoas mais velhas, o tipo de relação que eles desenvolvem com pessoas mais velhas, para que nós possamos guardá-los de possíveis predadores. Gravidez precoce, né? Também é uma questão que, lamentavelmente, ocorre demais no Brasil. Ocorre demais no Brasil. É importante conscientizar os filhos acerca do que é uma gravidez, do que é ter um filho. Na escola das minhas filhas, no mês passado, retrasado, todos os dias eu levo elas para a escola e numa determinada semana eu comecei a perceber que algumas crianças mais velhas estavam indo de boneca para a escola. Tipo, menino de 14 anos estava indo com boneca. Eu comecei a achar aquilo estranho. Falei, o que é isso? Né? A menina descia do carro, né, com uma boneca assim, e ia para a escola com a boneca. Meninas e meninos. Eu fiquei olhando para aquilo. Aí depois eu fui descobrir, né, a escola estava orientando os adolescentes acerca do que é ter um filho na adolescência. Aí foi orientado os pais também que durante o dia orientasse os filhos a cuidar daquela boneca como se cuida de um filho. Trocar fralda de hora em hora, dar comida de hora em hora, não sei como foi feito isso daí. Mas a intenção da escola era mostrar para eles do que é ter um filho precocemente. Eu achei aquilo fantástico. E filhos irreverentes e indiferentes aos pais. Na adolescência, né, os pais acabam tendo que lidar com a indiferença dos filhos, que por vezes acaba sendo entendida como um desprezo, como um abandono, né? Como, meu filho não quer mais saber de mim. Mas nem sempre é isso, irmãos. Essa indiferença, às vezes, é apenas um sinal de que ele quer um pouco mais de independência, um pouco mais de espaço. E, principalmente, que eles cresceram. Né? Os filhos crescem. Eles deixam de ser crianças. Né? Começam a se tornar semi-adultos, né? Até se tornarem adultos. Então, e às vezes a forma, a maneira como os pais acabam se relacionando com os filhos nessa fase acaba assustando eles e fazendo com que eles reajam de forma indiferente e irreverente. O último estágio, que é quando jovens e adultos, essa fase nós chamamos de idade decisiva, que vai dos 18 aos 30 anos de idade. Por que fase decisiva? Porque pessoas que estudam o comportamento humano, né, já fizeram inúmeras pesquisas, inclusive tem um livro chamado A Idade Decisiva, um livro muito bom. Ele mostra que 80% das decisões de alto impacto na vida de uma pessoa ocorre entre os 20 e os 30 anos. 80%, pensa, irmãos, 80% das decisões que traz um impacto forte na vida de uma pessoa ocorre entre 20 e 30 anos. Então, essa é uma fase delicada, onde os filhos precisam ser bem acompanhados, bem orientados. E essa é uma fase marcada pelo ambiente universitário. A maioria dos filhos, nesse período, já estão na faculdade. E eu quero dizer para os irmãos, eu estou hoje também na faculdade, 10 anos depois. Eu fiz uma primeira faculdade 10 anos atrás. Aí 1 ano e meio atrás, eu tomei a decisão de novamente buscar uma nova formação e hoje eu estou num centro universitário. Irmãos, não sei se os irmãos têm noção do que se passa ali. É um ambiente pesado. É um ambiente pesado. As influências, as amizades e, lamentavelmente, às vezes, o que é ensinado, isso é muito danoso. Não é à toa que, lamentavelmente, muitos irmãos jovens, quando entram na universidade, acabam se tornando ateus. Acabam deixando o Senhor de lado. Por quê? Por influência daquele ambiente. Então, amados,
é extremamente importante que os irmãos acompanhem bem os filhos nessa fase. A pós-modernidade, esse é um termo hoje bastante comum, pós-modernidade. Os irmãos conhecem esse termo? Né? A pós-modernidade ela é caracterizada por 4 palavrinhas. Número 1, inclusivismo. Né? Tem que incluir. Tudo é incluir. Qual o problema? Incluir. O que era errado passa a ser certo. Incluir. Número 2, o relativismo. Né? Na pós-modernidade não há mais verdades absolutas. Não existem mais máximas. Tudo se resume a ponto de vista. Por exemplo, o que a Bíblia diz sobre paternidade bíblica, sobre como criar os filhos para a modernidade, é o ponto de vista nosso. E eu pergunto para os irmãos, a Bíblia é um ponto de vista ou é a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Só que na pós-modernidade, isso aqui é um ponto de vista. Tudo é relativo. Né? Então, isso é algo que faz parte dessa fase. Afeta muito. E o secularismo, o que é o secularismo? O secularismo é um mundo sem Deus. Hoje, Deus não está mais na agenda de ninguém. É como se nós tivéssemos voltado para a época do iluminismo, onde Deus deixou de ser o centro e o homem se tornou o centro das coisas. E isso se chama secularização. Então, que é algo que faz parte também da pós-modernidade. E por fim, o pluralismo. Né? Pluralismo, tudo é plural. Né? Qual o problema de ser assim? Mas o correto é assim. Não existe o correto. Eu posso ser assim, como posso ser desse jeito, o outro pode ser de outra forma. É o pluralismo. E tudo isso aí, irmãos, vai desconstruindo os valores cristãos, vai desconstruindo a base da família cristã. A questão do ateísmo, já falei, as drogas, pouco preparados para a vida. Infelizmente, muitos quando chegam nessa fase, chegam nela pouco preparados para a vida, sem noção, sem senso decisório, não sabe tomar uma decisão, tem dificuldade de decidir em coisas pequenas. Então, é importante que os pais ajudem os filhos a desenvolver um senso decisório. E por fim, número 6, tem questões emocionais, que é algo que afeta muitos filhos nessa fase. Muitos filhos. Né, como depressão, estresse, autoestima, suicídio. Suicídio é algo que está em alta no Brasil. Muito em alta. Muitos jovens tentam suicídio. Muitos jovens. O que ocorre, irmão, é que essas coisas não são noticiadas. Mas a cada 100 pessoas, 17 têm pensamentos suicidas. Desses 17, 5 já fizeram planos de tirar a vida. Desses 5, 3 já tentaram. A cada 3, 1 consegue. Isso é estatístico. Então, a questão do suicídio é algo real e é um problema que atinge muitos filhos. Em decorrência da pressão que eles recebem nessa fase, é muita pressão. Trabalhar, casar, né? Então tudo isso daí acaba às vezes sufocando e eles não suportam isso e acabam lamentavelmente trilhando um caminho fatal como esse. Então, amados, e tem outros problemas aqui descreve alguns, como ataque de pânico, coabitação, ou seja, morar junto com o outro, né? Um jovem morar junto com uma jovem, culpa, distúrbio do sono, dúvida espiritual, excesso de atividades, fobias, complexo de inferioridade, a questão do luto, masturbação, obesidade, obsessões e compulsões, ira, perdão, pornografia, dificuldade de perdoar, pornografia, revolta, timidez, transtorno de déficit de atenção e crianças especiais. Então, são muitos os problemas que atingem os nossos filhos. São ou não são, irmãos? E isso aqui não resume em todos eles. Né? Nós sabemos que existem muitas outras coisas. E o objetivo dessa comunhão aqui era apenas informar os irmãos como os nossos filhos estão em perigo, não importando a fase em que eles se encontram. Amém?
Então, eu queria agora chamar o Edivaldo, ele vai nos ajudar acerca da maneira de como enfrentar esses problemas e desafios. Minha função aqui era apresentar o panorama, né, apresentar os problemas, e agora ele vai nos ajudar falando um pouquinho sobre de que maneira nós podemos lidar com todos esses problemas e desafios, tá bom? Jesus é o Senhor.